Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Paranoias de Mãe. Para você que não me conhece, eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe, e aqui neste canal a gente fala tudo a respeito do universo da maternidade. E no vídeo de hoje nós vamos falar do nosso quadro favorito, que é aquela resenha que a gente faz, que é o quadro Polêmicas da Maternidade. E a polêmica de hoje é muito interessante. Quem já está me acompanhando aqui no canal sabe que eu participo de um monte de grupo de maternidade, de um monte de fórum, né, que fala de criança. E a polêmica de hoje, acredite, se fala muito, mas se fala muito em grupos de maternidade. E normalmente quando se falam nos grupos de maternidade, já se falam assim de maneira bem ostensiva, já se falam assim de uma maneira bem impositiva, sabe? São opiniões assim bem fervorosas. E a polêmica de hoje é roupinha de bebê, roupinha de criança. Roupa de bebê, você vende ou você doa? E você, o que você acha? Já deixa aí o seu comentário, já aproveita, já se inscreve no canal, dá aquela curtida, tá bom? Que é pro YouTube entender que esse vídeo é legal. Então, vamos à polêmica. Nesses fóruns, nesses grupos de maternidade, normalmente a gente encontra uns posts assim bem animados, uns posts bem interessantes falando a respeito de roupinha de bebê. Roupinha de bebê não se vende, se dá. Roupa de bebê não se vende, pronto, falei. Ai, roupa de bebê não pode vender, tem que dar. Enfim, são opiniões que mais parecem imposições, mas são opiniões, né? São opiniões. E opinião, todo mundo tem direito de ter a sua. Mas, como este canal é um canal de reflexão à maternidade, né? Porque nós estamos aqui para refletir a respeito da maternidade. E como eu não posso fugir mesmo, né, a minha profissão, como eu sou psicóloga, obviamente eu acredito que a gente precisa analisar. Lembrando que nesse canal a gente está aqui para dar dica, para opinar, não para impor nada, tá bom? Aqui a gente fala, aqui esse canal é um convite à reflexão, tá? É um convite ao diálogo, é um convite a pensar, tá? Cada um chega aí às suas próprias conclusões e fica aí com as suas próprias opiniões. Primeiro a gente precisa analisar. Roupa de bebê, a gente vende, a gente dá, depende. Depende do quê? Depende da ocasião que se encontra esta mãe. A gente precisa analisar. Por quê? Porque cada um tem o direito de fazer com as roupas do seu filho o que quiser, certo? Agora, se você quer tentar entender o que aconteceu para uma mãe de repente vender ou para uma mãe doar, aí você precisa saber da vida dela. Então é aí que eu chamo um convite à reflexão, antes da gente sair julgando por aí. Primeiro, que não se deve julgar ninguém. Segundo, que pior ainda julgar uma pessoa a qual você nem conhece a história. Então é muito importante que a gente conheça a história das pessoas para a gente poder saber mais ou menos do que a gente está falando. Porque tem muita gente que quer falar, que quer opinar, muitas vezes sem a opinião ter sido pedida. Vamos analisar. Primeiro, como é que estava essa mãe na época que ela estava grávida, fazendo este enxoval? Ela tinha dinheiro para fazer um enxoval? As condições financeiras dela eram uma naquela época. E depois que ela teve a criança? Será que depois que ela teve essa criança, as condições financeiras dessa família não mudaram? De repente, as condições financeiras mudaram. Essa mãe precisa de uma fonte de renda. De repente, essa mãe precisa vender essa roupinha para poder comprar outra roupinha. Então a gente precisa analisar tudo isso. Outra coisa que a gente tem que analisar: personalidade de cada um. Se você tem uma personalidade solidária, mão aberta, ótimo. Mas tem pessoas que não têm essa personalidade. Tem pessoas que têm uma personalidade mais econômica, né, mais comedida, mais contida, né? Outras pessoas dirão muquirana, mão de vaca, né? Mas eu não falaria isso. Mas é da personalidade,
entendeu? É da personalidade da pessoa e a gente precisa respeitar a personalidade das pessoas, né? Nem todo mundo é igual. Então a gente precisa analisar tudo isso, né? Se a pessoa quer vender simplesmente porque ela quer vender, a roupa é dela. A roupa é dela, é um direito dela vender, né? Então assim, não deveria nem ter uma polêmica. Por quê? Porque a nossa opinião, ela tem que servir, sabe para quem? Pra gente. Se o mundo seria muito melhor se a gente entendesse de uma vez por todas que quando a gente não se identifica com alguma coisa, quando a gente tem uma opinião formada a respeito daquilo, a gente não faz. Então, se eu, por exemplo, acredito que roupa de criança, roupa de bebê, a gente não deve vender, a gente deve doar, eu dou. Se a minha vizinha pensa diferente, quem sou eu para julgar a minha vizinha, né? Se ela de repente quer vender a roupa do filho dela, seja por que motivo for, porque de repente ela não está mais financeiramente bem como estava antigamente, é um direito dela. A gente também precisa pensar uma outra coisa. Nós mães, a gente tem uma mania de quando a gente vê roupa linda, a gente bate o olho e a gente já enxerga a nossa criança com aquela roupa, a gente não se contém. E o que acontece? Criança cresce muito rápido, criança perde roupa muito rápido. E às vezes a gente paga caro, porque normalmente é caro roupa para criança. A criança vai, usa uma, duas vezes, perdeu. E você pagou super caro naquela roupa e você não quer passar para frente porque você pagou caro. De repente você vende aquela roupa, consegue comprar às vezes 2, 3, 4 roupas para essa criança, então qual o problema? Né? Sem contar, gente, que hoje em dia tem muito brechózinho infantil. Sabe? E esses brechózinhos são uma super mão na roda. Porque você pode ir lá, você pode levar a roupinha do seu bebê que não serve mais, pode adquirir outras pecinhas que já sirvam no seu bebê. São coisas que, para a atual situação financeira que o país se encontra, é ótimo para mães. Então a gente precisa só tomar um cuidado para não sair por aí falando que a gente não sabe, tá bom? Roupa de bebê a gente vende ou a gente doa. A gente dá, a gente faz o que a gente quiser. Roupa de bebê, você comprou, você ganhou, é sua. Né? O que eu vejo muito é que tem algumas pessoas que chamam outras de mau caráter, porque tem gente que às vezes vende roupinha que já ganhou. Se a pessoa é mau caráter ou não, aí é com ela, entendeu? É um problema dela, tá? A minha opinião, que serve para mim é: eu doei as roupas do meu filho, porque eu ganhei as roupas do meu filho. Eu quase não comprei roupas do meu filho, de verdade. Eu ganhei. Então, assim, eu achei melhor doar. Por quê? Por mais que eu não trabalhe, só o meu marido sustente a casa, realmente não era algo que ia mesmo me faltar. Mas, como eu disse, na atual situação que a gente se encontra, se eu precisasse vender, provavelmente eu venderia, sabe? É porque eu realmente não precisei, né? Eu não precisei. É claro, gente, a pessoa tem fé, ela acredita que na lei do retorno, que mesmo ela estando em dificuldade, se ela der a roupinha, vai voltar em dobro, vai voltar em triplo. Tudo bem, ótimo. É um direito da pessoa pensar assim, é bacana, legal, sabe? Mas como eu disse, cada um tem o direito de pensar do jeito que quiser, né? Então, roupinha de bebê não deveria ser polêmica. Roupinha de bebê, você doa, se você puder doar, e você vende se você precisar vender. Mesmo que você não esteja precisando e você queira vender, o direito é seu. E a gente precisa respeitar o direito do outro. E fale quem quiser falar. As pessoas falam, a gente devendo, a gente não devendo, as pessoas vão falar do mesmo jeito, tá? Que a gente precisa entender o que se passa na nossa cabeça e no nosso coração, saber quem a gente é. Pronto, é só isso que a gente precisa, tá bom? Então, roupinha de bebê, você faz o que você achar melhor. Mais uma vez, eu agradeço ter ficado aqui comigo nesse vídeo. Vamos ter mais outras resenhas, tá? Não se esquece que aqui a gente vai falar tudo sobre gravidez, desenvolvimento infantil, vai ter assunto para as tentantes. Então, muito obrigada por ter ficado nesse vídeo comigo. Já se inscreve no canal, dá aquela curtida, tá bom? Para o YouTube entender que esse conteúdo aqui é bom.
e para mandar para outras pessoas. Compartilha esse vídeo aí em todas as suas redes sociais e comenta. Conta aqui para mim. E você? E as roupinhas dos seus bebês? Você vende ou você dá? Tá bom? E aproveita da sugestão de vídeo, se você está querendo saber de algum assunto aí, se aprofundar melhor em alguma coisa a respeito da maternidade, saber de algum transtorno, tá bom? Comenta aqui, deixa a sua pergunta que eu prometo que eu vou te responder, tá? Mais uma vez, fique com Deus e até o próximo vídeo.